Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em Jeremias capítulo 18 está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ali estava ele entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Senhor, chega para Jeremias e diz para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Mas ele não já estava falando? Jeremias não já estava ouvindo a voz do Senhor quando disse: vai, desce à casa do oleiro? Porém, o que Deus tinha para falar para Jeremias, o nível do que Deus queria revelar a Jeremias, precisava de algumas atitudes. Primeiro, precisava que Jeremias se levantasse. Para se levantar, ele precisava estar ou sentado, ou deitado, ou prostrado. Eu não sei como você está hoje, eu não sei qual a sua posição diante da situação que você está vivendo, diante da vida, diante de Deus. Mas hoje o Senhor te diz: levanta-te. Primeira atitude que Jeremias precisava tomar para que Deus revelasse algo extraordinário a ele, algo muito maior do que apenas ouvir superficialmente a voz do Senhor. Ele diz: levanta-te, levanta-te. Segunda coisa, depois que ele se levanta, ele diz: desce. Muitas vezes há situações que nos fazem pensar, e nesses momentos, muitas vezes, precisamos descer, precisamos nos humilhar, precisamos estar diante do Senhor. Muitas vezes essa palavra não é uma palavra muito agradável de se ouvir, principalmente nos dias de hoje, que todo mundo quer ouvir que vai subir, que Deus vai colocar num lugar alto. Mas lembre-se, o Senhor é Deus de montes, mas também é Deus de vales. E ele diz para Jeremias: desce. Primeiro, levanta-te. Segundo, desce. Então, a segunda ordem que o Senhor te dá hoje é: desce. Desce à casa do oleiro. Muitas vezes nos tornamos vasos altivos e achamos que não precisamos descer. Aí o Senhor vem e diz: levanta-te e desce. Desce aonde? Desce à casa do oleiro. Jeremias, ouvindo esta voz do Senhor, ouvindo esta ordem do Senhor, ele se levanta e ele desce à casa do oleiro. Deus não precisou, agora eu vou procurar uma casa. Não, já havia a casa do oleiro. A casa do oleiro já está pronta, apenas é necessário que você desça até ela. Jeremias desce à casa do oleiro. Chegando lá, ele começa a observar o oleiro. O oleiro está trabalhando com a sua obra sobre as rodas. Existem mais de 200 tipos de barros em toda a face do planeta Terra, mas apenas 8 tipos são usados para fazer vasos, para fazer utensílios. Apenas 8 tipos servem para essa função. Que eu e você possamos ser esse barro trabalhável nas mãos do Senhor. Esse barro que o Senhor possa pegar e usar e fazer um bom vaso. Porque eu e você ainda não somos vaso, nós somos barro. Ele é o oleiro. E ele é quem transforma este barro imprestável, que é tirado do meio da lama, que é tirado do meio do lodo,
para fazer o vaso. Mas o primeiro processo é pegar o barro. Mas depois que pega o barro, imediatamente não se faz o vaso. Primeiro se trabalha com este barro. Primeiro amassa este barro. Primeiro tira as impurezas deste barro. Pedaços de raízes, pedaços de madeira, restos de coisas da natureza. Aí vai se tirando deste barro, vai amassando este barro, vai limpando este barro, para que este barro se torne trabalhável nas mãos do oleiro. Eu não sei se você está nesse processo de ser trabalhável. Se o oleiro está trabalhando em você exatamente nesta hora, nesta situação que você está vivendo. Talvez você tenha olhado para a situação e tenha dito assim, o inimigo está me provando, ou eu estou passando por tanta luta. Mas esta luta que você está passando é o oleiro transformando você em um vaso de honra, em um vaso usável por ele, em um vaso onde ele vai colocar a sua excelência dentro dele. Porém, o apóstolo Paulo diz que essa excelência é colocada num vaso de barro, para que a glória seja dele, não do vaso. Ainda que nós recebamos um tratamento e nos tornemos um vaso lindo, ainda que o Senhor transforme em um vaso de honra, um vaso bem moldado, bem trabalhado, depois bem pintado, envernizado, decorado, que todo mundo quer estar perto deste vaso. Ainda assim, este vaso continua sendo de barro. A excelência não é do vaso, a excelência é do oleiro. A excelência não é do vaso, é do oleiro, aleluia, glória a Deus. Mas quando Jeremias chega lá, observa que o oleiro está trabalhando ali naquele barro e está fazendo aquele vaso. E outro detalhe, o vaso é feito de dentro para fora. O vaso não é feito de fora para dentro, para que os outros notem. É feito de dentro para fora. E o que dá honra ao vaso não é o formato, não é o modelo do vaso, mas é o que está dentro do vaso. O que vai dar honra ao vaso é o que está dentro do vaso. Aleluia. Jeremias observa que o oleiro está ali trabalhando, amassando e fazendo, e o vaso já está todo formado. Mas o vaso se racha, o vaso se quebra. O vaso se quebra na mão do oleiro. Mas o oleiro não despreza aquele barro que estava formando um vaso e se quebrou. Ele usa o mesmo material. Ele não pega outro barro e despreza aquele. Ele pega o mesmo barro, amassa novamente e transforma num vaso novo. Quem decide é ele. O material sou eu e você. Mas ele é o oleiro. E ele sabe pegar esse material. Mesmo que o material não seja bom, nas mãos dele vai se tornar vaso de honra. Porque nas mãos dele ele tem a capacidade de transformar o que era apenas barro. Barro com impurezas, barro que não é tão cheiroso, um barro tirado do meio da lama. Mas ele tem o poder de pegar este barro, de purificar este barro, de amassar este barro, de transformar este barro e transformar este barro num vaso de honra utilizável por ele. Utilizável por ele. Mas depois do processo do oleiro, pegar o barro, limpar o barro, amassar o barro, transformar o barro no vaso, ainda tem o processo do fogo para que o vaso fique pronto, para que o vaso possa ser colocado algo dentro dele. Não sei se você está no processo de amassamento, não sei se você está no processo de fazer o vaso, eu não sei se você já está no processo do fogo. Seja qual for a parte do processo que você esteja, suporte.
Suporte. Se você suportar o processo, você chega no propósito, que é esse vaso ser usado para a honra e para a glória do oleiro que o criou, que o formou, que o fez. E depois que esse vaso passa pelo processo do fogo, que o oleiro pegava o vaso, ainda pega até hoje, e pega o vaso e coloca ali numa fornalha de fogo ardente, para que aquele barro passe por essas chamas e ganhe resistência e deixe de ser um barro mole e se torne um vaso para ser utilizado com algo dentro. Depois que esse vaso passar pelo processo do fogo, aí esse vaso deve ser cheio de azeite, deve ser cheio do Espírito Santo, para que ele seja utilizável pelo oleiro. Aleluia! Jeremias observa toda aquela obra sendo feita e observa que mesmo na mão do oleiro, o vaso quebrou. Está quebrado, mas é na mão do oleiro. E se for na mão do oleiro, ele sabe como refazer, porque não é o material, é o oleiro quem decide. É o oleiro quem decide como fazer, o que fazer e o que vai sair daquele barro. Se coloque nas mãos do oleiro, ele é capaz. Aprenda com esta palavra que o Senhor falou a Jeremias. Deus tira o comum e transforma no sobrenatural. Deus quer usar o comum, o barro, e transformar no sobrenatural, o vaso. Deus quer usar a sua vida, o normal, para transformar no sobrenatural. Como assim, irmã? Cristo em nós, a excelência da sua glória. Eu e você podemos ser vasos, mas dentro desse vaso, aleluia, pode conter Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo dentro de nós, com a excelência da sua glória, vai nos transformar ao ponto de transformar os que estão próximos de nós. O natural transformado no sobrenatural. Deus quer usar a sua vida, o comum, o normal, para transformar no sobrenatural. Deus quer usar a sua vida. Deus manda Jeremias olhar o oleiro, algo comum, algo normal, algo que existia, para ele ver o sobrenatural, o que Deus ia fazer. Deus quer usar a sua vida, o normal, para transformar no sobrenatural, no extraordinário. Pessoas vão chegar perto de você e depois de você passar pelo processo do oleiro, ao invés de você estar, ora por mim, me ajude em oração, é você que vai orar pelo outro que está precisando, porque o normal, o natural, vai ser transformado no sobrenatural, num vaso de honra, cheio do azeite do Espírito Santo, para transformar outras vidas. Deus abençoe sua vida, que esta palavra fale ao seu coração, que esta palavra impacte a sua vida de tal maneira que você entenda que você é barro, mas nas mãos do oleiro você se torna vaso, e esse vaso se torna cheio do Espírito Santo para transformar outros vasos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.